Glória a Deus, gente. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Amém? Estão felizes? Amém. Ah, tá. Glória a Deus. Agora eu vi que vocês estão felizes. Deus é bom e diabo não Todos é. felizes com a presença de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Deus também está feliz com a nossa presença na casa assim, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. 37. Ezequiel 37. Uma palavra que a gente ouve bastante, né? Bem pregado, Ezequiel 37. Vai falar acerca de um vale de ossos secos. Ezequiel 37. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Então vamos tomar a leitura. Amém? Ezequiel 37, versículo 1. Está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos, diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pé, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Essa palavra é muito poderosa, né, digamos assim, em termos de avivamento, em questão de um avivamento. Essa é uma palavra-chave, né, uma passagem que nós usamos muito em cultos, né, de avivamento. Mas durante uns dias eu estava meditando, mastigando um pouco sobre essa mensagem, e a palavra de Deus ela é muito forte quando ela vem com efeito em nossas vidas. Quer dizer, quando a gente entende a palavra do Senhor, ela surge com um efeito sobre nós, porque a palavra do Senhor em si ela já tem um efeito. Mas assim como o profeta, como Deus ali pergunta para o profeta, ele fala assim: será que esses ossos poderão viver? Ele fala: tu sabes, Senhor. Mas ele fala para aquele homem: então profetiza. Porque o que eu entendi com esse texto, que pela palavra do Senhor, sim, ele poderia, claro, Deus ele não precisaria nem, se ele quisesse, nem um profeta para profetizar naquele vale, por conta de sua palavra. A palavra de Deus ela tem poder. A gente vê isso desde os primeiros capítulos de Gênesis, que Deus ele criou pelo haja luz e houve luz, haja separação, houve separação, haja isso, haja aquilo. Então pela palavra dele ele não precisaria do homem para que a palavra dele tivesse um efeito. Mas o que ele queria mostrar ali para Ezequiel, o que ele queria abrir os olhos de Ezequiel, quando ele pergunta: Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ezequiel fala: o Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe. E ele fala: então profetiza, assim diz o Senhor, ossos. Ele diz: profetiza em meu nome, porque uma palavra ela já foi liberada, mas a palavra ela só tem efeito se nós acreditarmos nela. Quantos estão compreendendo isso? A palavra de Deus ela só surge com efeito na nossa vida quando nós acreditamos naquela palavra. Ah, mas quem profetizou sobre minha vida foi o irmão tal. Quem profetizou não, porque aquele irmão ali é de Deus. O homem fala e acontece. Ainda que aconteça isso, irmãos, mas se você não acredita naquilo que Deus ele liberou sobre a sua vida, nada acontece.
Por que Deus ele pergunta para Ezequiel? Por que Deus ele chama Ezequiel? Por que ele quer mostrar para o homem? Porque não é somente a parte dele, mas o homem em si, ele precisa fazer a sua parte. Qual é a nossa parte? Ter fé, acreditar na palavra do Senhor. Se você tem fé, você diz para esse monte, vai, ele vai. Se você tem fé, diz para ele, volta, e ele volta. Nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas, amados, durante esses dias, a gente temos ouvido tantas coisas, a gente temos recebido tantas coisas, mas se a gente não tomarmos posse daquilo que foi liberado para nós, a gente roda em ciclos e a nossa vida continua da mesma forma. Se você toma posse de uma palavra, essa palavra, quando você pega ela no teu espírito, você tem uma chave nas suas mãos, porque no céu já foi liberado, mas quando chega em nós é de outra forma. Hoje eu estava conversando com a minha filha Maria, e a gente estava conversando que a vontade de Deus ela é ilimitada. Se Deus quiser descer aqui, se materializar na nossa frente, quiser fazer milagres extraordinários, coisas extraordinárias, Ele faz. Ele faz, Marcos. Mas por que Ele não faz isso? Por quê? Pela vontade dele Ele faria, mas pela nossa Ele não faz. Sabe por quê? Porque quem limita a vontade de Deus não é Ele, somos nós. É a gente que limita a vontade de Deus sobre nós. Eu queria fazer isso, mas eu não posso porque está acontecendo isso. Realmente tem coisa que a gente não consegue fazer, porque a gente coloca empecilhos. Tem empecilhos? Sim, temos empecilhos. Mas você já reparou que quando a gente quer fazer uma coisa, sempre tem um empecilho, aquilo sempre nos barra e a gente fica sempre no mesmo lugar? Você já parou para pensar nisso, que os empecilhos que nós mesmos colocamos, ele não nos deixa estagnados no lugar, ele nos deixa paralisados. E isso, o empecilho, muitas vezes a gente não percebe, mas o empecilho ele pode ser uma zona de segurança para nós. Sabia? O empecilho ele pode ser uma zona de segurança, porque a gente está ali, a gente está seguro. É que nem Pedro no barco, os discípulos. A tempestade está ali, a tempestade está comendo solto. Tem trovão, tem vento, tem chuva. Aí Jesus aparece andando no meio da tempestade, andando sobre as águas. E aí Pedro ele tem uma ideia. Pedro ele fala, não, Jesus não está aqui no barco, eu vou até lá, porque Jesus não está aqui, então eu quero ir até ele. Aí eu te pergunto, se você é um marinheiro e você está navegando, você está no meio de uma tempestade, qual é o lugar mais seguro de se estar? Um barco, né? Um navio, é óbvio. Mas e se Jesus ele aparece andando sobre as águas? No meio de 12, só um teve uma atitude. No meio de 12, só um quis viver algo que ninguém tinha vivido. Só ele quis ali, porque entendemos que no texto, Pedro olha e fala assim, Jesus, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. E ele fala, então venha, Pedro. O que ele entende com isso? Que Jesus ele já tinha liberado uma palavra. E é isso que acontece. Muitas vezes Jesus ele libera uma palavra sobre você. Quantas vezes Deus ele libera uma palavra sobre nós, é que a gente continua aqui no barco, porque o barco é seguro. Jesus nesse dia ele está nos tirando da nossa zona de segurança. Não porque Ele quer que você afunde naquela tempestade, mas que você vivencie algo que você ainda não viveu. Que nós vivenciamos algo que ainda não vivenciamos. Então está na hora de nós sairmos do nosso comodismo. Não estou falando comodismo humano não, gente. Não estou falando coisa de sofá, de televisão. Não é esse comodismo. É o comodismo do Evangelho. Não, eu recebi essa unção aqui para mim, tá bom. Eu canto, eu louvo, para mim tá bom. Eu oro 10 minutos, já falo com Deus, para mim tá bom. Isso é zona de segurança. E aí como que você quer viver algo novo? Se você não sai da sua zona de segurança? Como que você quer viver? Como que você quer experimentar algo novo? Sendo que a palavra já foi liberada. A palavra ela desceu. Só que quando chegou em nós, ela parou. Por quê? Zona de segurança. E nós
no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa mente. A gente temos que quebrar esse protocolo, essa barreira que é a zona de segurança. Porque se Jesus liberou a palavra, o que tem? Só porque tem uma tempestade? Só porque você nunca andou sobre as águas? Só porque, mas Jesus é Jesus, irmão. Jesus ele falou, se quereis em mim, farão obras maiores e melhores do que a minha. Sabe por que Pedro, ele andou sobre as águas? Não é porque, não, mas você está falando de Pedro. Não, amado, se fosse Tomé, se fosse Judas, se fosse Natanael, se fosse Mateus, se eles tivessem tomado posse daquela palavra, eles também teriam andado sobre as águas. Não é porque era Pedro. A bênção, ela não é limitada só para onde? Não, esse aqui é só para Pedro. É porque ele vai ser, ele que vai fundar a igreja, então é só ele que vai andar sobre as águas. Não. A palavra do Senhor é liberada para todos nós. A porção, ela não é individual. A porção é para todos. A Bíblia nos diz que todos estavam reunidos naquele lugar. Quando de repente, um som, como de um vento, invadiu e todos foram cheios. Todos foram cheios. Não foi só os apóstolos? Não. Foram todos que estavam reunidos naquela casa. Aí eu te pergunto, todos ouviram a promessa de Jesus, quando Jesus falou assim, permaneçam em Jerusalém, até que todos sejam revestidos de poder? Será que todos estavam ali para ouvir isso? Pelo menos os 12 apóstolos estavam, os 12 não, os 11, porque Judas já tinha sido, mas os 11 estavam. Mas quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, foi só os 11 que foram cheios? Não foi. Foram todos que estavam reunidos, todos naquela casa que estavam reunidos, todos que tomaram posse daquela palavra, todos que acreditaram. Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. E muitas vezes a mais, a incredulidade ela é baixa na nossa vida. No Evangelho nos diz que Jesus ele foi impossibilitado de fazer muitos mais milagres por conta da incredulidade daquele povo. Porque as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, esse aí é filho da Dona Maria ali. Esse aí é filho da Dona Maria. Eu conheço ele, pô. O pai dele é carpinteiro. Então, conheço a mãe dele. A mãe dele. Mas o pai sabia quem era Jesus. E o pai sabe quem é você. Por mais que os olhares, os pensamentos das pessoas, ela não pode influenciar no teu chamado. Ela não pode influenciar naquilo que Deus ele tem para você e para mim. As palavras, ela não pode tomar conta do nosso coração e tirar quem você é no mundo espiritual. Deus ele te deu uma identidade. E se ele falou que você vai ser, pronto, acabou. Ele te deu uma identidade. No mundo espiritual você tem uma identidade. No mundo espiritual eu não sou conhecido como o Everton, o filho do Laércio e da Francisca. Não. Eu sou conhecido como Everton, filho do Deus Altíssimo. E você também é conhecido como filho e filha do Deus Altíssimo. E Deus ele liberou uma palavra sobre você. Então você tem que tomar posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra no teu espírito. O medo ele nos paralisa. A zona de segurança ela nos paralisa e não deixa que a gente venha desfrutar daquilo que Deus ele tem para nós. Amados, quantas promessas nós temos. Você sabe que por conta de nós mesmos, muitas dessas promessas elas não se cumpriram por nossa culpa. Não estou falando que Deus ele não vai cumprir. Todas as promessas que Deus fez na sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Mas muitas se atrasaram por conta da minha e da sua incredulidade. A nossa falta de fé. Deus nessa noite ele quer curar a sua fé, para que você volte a acreditar novamente. Glória a Deus, aleluia. Como que diz naquela canção, a segunda canção que a gente cantou é Até que o Senhor venha, que como nos tempos passados, mostra teu braço forte. É isso que Deus quer. Aquilo que Ele operou nos tempos passados, Ele quer operar no nosso meio também. Porque aquilo que Ele operou aqui não vai ficar só aqui. Não vai ficar só aqui
na Bíblia. Não! Ela vai chegar um tempo que ela vai se manifestar no nosso meio, onde a gente vai olhar e ver coisas que ainda não vimos. Mas nós temos que ser ajudadores de Deus, porque quando Deus ele chama Ezequiel para ser o porta-voz dele. Ele chama Ezequiel falando assim: ó, a palavra é minha, mas é você que vai profetizar. É você. Você vai falar assim diz o Senhor, mas quem vai abrir a boca vai ser você. Deus ele está nos chamando, amados, para sermos porta-voz dessa voz dele. Deus ele está nos levantando nesses últimos tempos. Há para vir aí um grande avivamento, como a gente escuta sempre do nosso apóstolo Hermínio. Há para vir aí um grande avivamento. E eu e você fazemos parte disso. Tem pessoas, almas e vidas que estão esperando uma palavra minha e sua. Já parou para pensar nisso? Que todo dia tem uma pessoa que espera uma palavra sua? Já parou para pensar nisso? Que todo dia tem pessoas que esperam uma palavra minha e sua. Elas esperam corações sedentos pela palavra do Senhor. Corações que esperam por uma palavra. Tem pessoas que hoje aí a gente não sabe, o mundo é grande, mas tem pessoas aí que nunca nem sequer ouviram falar da Bíblia. Tem gente que não sabe o que é Wi-Fi, que é luz. Tem gente aí que a gente não sabe nesses lados aí do sertão, mundo afora, que não sabe o que é uma lâmpada de luz. E quem não disse, assim como ela sabe que não existe luz, pastora, assim também tem pessoas que não conhecem a Bíblia, tem pessoas que nunca ouviram falar. Mas a palavra não diz isso: toda língua confessará e todo joelho se dobrará. É isso que a palavra nos diz. E quando todos conhecerem a palavra do Senhor, eu acredito que isso vai acontecer. Quando todos souberem quem é o Senhor Jesus Cristo, que Ele veio para a nossa redenção e que há um plano de salvação para todos, aí sim vai acontecer. Mas o que nós temos feito para isso acontecer? Como que nós temos cooperado? Como que nós temos cooperado para que isso venha acontecer? Talvez ao longo dessa caminhada eu e você tivemos uma fé ferida. Talvez a nossa fé ela já não esteja mais como antes. Talvez você fale assim: já experimentei muitas coisas de Deus, mas hoje em dia eu não sei se eu... Não, Deus essa noite Ele está querendo curar a sua fé. Deus essa noite Ele derrama um óleo sobre você para que você venha ter uma fé curada. Para que a incredulidade ela não bata na porta do seu coração e te impeça de você viver os planos, os projetos que Deus tem para você. Está na hora de você se levantar desse lugar que você está. Fala assim: Senhor, eu não consigo, Pai, mas eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode me curar nessa noite. A Bíblia nos diz que abriu o menino endemoniado, e os discípulos não tinham conseguido expulsar aquele demônio. E Jesus ele chega e fala: o que está acontecendo? E aí o pai da criança, ela chega e fala assim: Senhor, meu filho, ele sofre há alguns anos, um demônio toma conta, e ele se corta, ele se afoga, ele se queima, e os seus discípulos não conseguiram. Eu pensei que eles iam conseguir, mas eles não conseguiram. O Senhor pode? E ele olha para aquele homem e fala: você crê? Ele fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. E Jesus naquele momento, Ele cura a fé daquele homem. E Ele repreende aquele espírito maligno e aquele menino é liberto. Aí eu te pergunto: será que a cura foi para o filho ou foi para o pai? Expulsar um demônio qualquer um expulsa. Expulsar um demônio a gente expulsa, coloca a mão e ele vai embora. Potestade, jejum e oração. Potestade são derrotadas. Mas se quando se trata de uma fé ferida, a cura foi para quem? Foi para aquele menino ou foi para aquele homem? Tem coisas que Deus ele permite no nosso meio.
Não para mostrar que só tem coisas que é só através de oração, não. Tem coisas que Deus ele permite para curar algo em nós que a gente não sabemos que está ferido. Mas aquele homem olha para Jesus e fala: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. E quantas vezes nós nos encontramos assim, amados, sem forças, já desacreditados, desanimados. Mas se nessa noite você entrar aqui desanimado, Deus ele vai curar a sua fé, você vai passar a acreditar como você nunca acreditou na sua vida. Nessa noite Deus ele vai derramar sobre você uma unção que vai despedaçar todo esse jugo. E você vai passar a acreditar como aquele homem passou a acreditar. Não se tratava do filho daquele homem, mas se tratava do pai do menino. A cura não foi para o menino, mas foi para o pai. Talvez você está buscando uma cura que seja para a sua família, mas como Deus ele vai curar a sua família se você não estiver curado? Entenda que Jesus ele só expulsou aquele demônio depois que aquele homem teve uma fé curada. Jesus ele só pôde operar um milagre depois que o pai do menino confessou o que estava no coração dele. Talvez nessa noite a cura não é para o seu filho, não é para o seu filho, não é para o seu esposo, não é para a sua esposa. Talvez nessa noite a cura é para você. Talvez você enquadre buscando por alguém, buscando pelo seu casamento, buscando pelo seu filho, pelo seu parente que está desviado, não sei. Mas antes de Deus ele fazer lá, Deus ele vai fazer em você primeiro. Deus ele vai fazer em você primeiro para que a palavra dele faça efeito na sua vida. Para que a palavra dele venha se manifestar na sua vida. E o nome dele ser glorificado e exaltado, porque ele pode. Só ele pode. Talvez está na hora de a gente chegar diante do altar do Senhor e falar: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Porque Deus ele se agrada de um coração sincero e contrito. Não adianta eu e você querer nos fazer de forte, não. Isso aqui, ó, é carne. Não adianta você querer dar de forte para todo mundo. Não adianta você querer ser um super crente que ninguém é super crente. No dia que você for um super crente, nem aqui você vai estar. Está na hora de nós reconhecermos a nossa natureza. Está na hora de reconhecermos as nossas mazelas. Está na hora de reconhecermos quem nós somos perante o Senhor. Eu não conheço o seu coração, e nem você conhece o meu coração, mas Deus conhece o seu coração. E está na hora de termos uma fé curada. Pedro teve uma fé curada, sabe por quê? Porque ele vai andando sobre as águas. E ele olha para um lado, a palavra diz que ele afunda. E quando ele afunda, ele clama: Jesus, rapidamente. E Jesus ainda olha para ele e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? No momento que Pedro ele é emergido, ali a fé dele se abalou, irmão. Mas quando ele é puxado, ali a sua fé se restaurou. Nessa noite Deus ele vai puxar você aqui. Deus ele vai te puxar de volta, para que você venha ter uma fé curada, e para que você nunca mais passe a duvidar da palavra dele, para que você venha experimentar aquilo que ele tem sobre a sua casa, aquilo que ele tem sobre a sua vida e sobre a sua família. E aí sim você vai voltar para o barco. Só que quando você voltar para o barco, você não vai voltar sozinho, você vai voltar com ele, com a presença dele e com uma fé curada. Sabe por que Pedro saiu do barco? Sabe por que Pedro ele teve que sair da sua zona de segurança? Porque Jesus não estava ali. Se Jesus estivesse ali, Marcos, ele ia ter ficado. Ele ia ter ficado. Mas Pedro ele sai porque Jesus não estava ali. Jesus não estava naquele barco. Por que ele ia continuar ali? Se quando ele olhou, Jesus estava do lado de fora. Talvez você está procurando coisas que não estão nesse lugar. Talvez você está buscando Jesus em lugares que ele não está já há muito tempo. Da primeira vez ele estava no barco, só que da segunda ele já não estava mais. Na primeira tempestade ele estava ali dormindo, só que na segunda ele não estava mais. Talvez você está na sua zona de segurança, pensando que Jesus ele vai estar ali dormindo ainda, só que Jesus está falando: filho, isso foi só da primeira vez.
Mas na segunda não já não for mais, você vai ter que sair da sua zona de segurança. Você vai ter que sair da sua zona de conforto e vir para fora. Se você quer que ele esteja no seu barco, você vai ter que sair e buscar e colocar em tempo. Quando vocês estão entendendo essa palavra? Aleluia. Talvez você vai ter que sair do barco para buscar a presença dele de volta. Não estou falando que você não tem a presença do Senhor. Todos nós temos a presença do Pai. Vai ter lugares que Ele não vai estar com nós. Nós vamos ter que sair para buscar Ele de novo. Para que Ele volte para nós. Para que Ele volte conosco para essa zona de segurança. Se você quer que a sua zona de segurança seja segura, ela só vai ser segura quando Jesus estiver lá. Se Jesus estiver lá, ela vai ser uma zona segura. Talvez esses dias vamos ter que parar tudo o que nós estamos fazendo para nos voltarmos para Ele novamente. Sairmos fora do barco. Mas irmão, não é tempestade. Irmãos, eu vou contar minha vida do jeito para vocês. Mas o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que sair da zona de segurança. Eu vou ter que enfrentar coisas que eu ainda não enfrentei. Eu vou ter que ir lá. E se eu tiver fé, eu vou caminhar até Ele sem afundar. E mais, mesmo que a minha fé fique ferida, mesmo se eu afundar, eu sei que Ele vai estar lá para me puxar de novo e restaurar a minha fé, para que eu possa continuar caminhando com Ele. A palavra não é sobre avivamento. Eu poderia falar aqui que Deus ele vai trazer um manancial sobre o vale dos nossos filhos. Não. Se fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria uma fé curada. Porque Jesus é o que Jesus está fazendo durante esses dias, curando a fé de muitos, que há muito tempo já não acreditava mais. Mas a partir de hoje você vai voltar a acreditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque quem te prometeu não fui eu, não foi minha esposa, não foi o pastor, não foi a pastora Daniela. Quem te prometeu foi o Senhor. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor diz que é aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Amém, gente? Glória a Deus. Vocês estão com as carinhas. Amém? Vamos se colocar.